Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Um abraço especial para você que me acompanha através da TV, através das redes sociais e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado. Hoje teremos um programa diferente. Nesta semana, nos deixou o professor doutor Luciano de Camargo Penteado. Por isso mesmo, nós, o direito como um todo, está um pouco mais triste. Nós queremos fazer um programa de homenagem ao ilustre professor. Ele nos concedeu uma entrevista aqui no ADV Jus, ocasião em que nos presenteou com este livro, Direito das Sucessões, Manual do Direito Civil, Sucessões, de autoria do Dr. Luciano de Camargo Penteado. No primeiro intervalo, nós vamos exibir uma matéria que fizemos também na OAB de Sertãozinho. Muito interessante. Bom ADV Jus para você! Ok, doutor Luciano, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Muito obrigado ao senhor, doutor Marcos. É uma alegria, uma satisfação imensa poder participar do programa do senhor aqui, o ADV Jus. Uma satisfação enorme poder compartilhar esses momentos com o senhor. Obrigado, doutor. Doutor, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse aí, o senhor é recém-chegado aí lá de Amsterdã, na Holanda, onde o senhor participou do congresso Law in Motion. E o que o senhor poderia destacar, doutor? Olha, sem correr o risco de ser tautológico, foi um congresso muito emocionante, Dr. Marcos. Pois não. Foi muito interessante, foi um congresso que durou 3 dias na cidade de Amsterdã, na Universidade de Amsterdã, e eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre um tema da minha pesquisa da livre docência, sobre a analogia como método de integração contratual. E assim, havia professores de vários lugares do mundo, professores da Finlândia, da Coreia do Sul, da Itália, da própria Holanda. Foi muito interessante no sentido de partilhar algumas experiências, aprender bastante com esses professores. Um outro colega nosso aqui da USP de Ribeirão, o professor Nuno Coelho, era um dos organizadores do evento também. Foi uma jornada bastante interessante do ponto de vista Deu para enriquecer cultural. Bem o currículo. Foi, enriqueci o currículo, mas também, sobretudo, aprendi muito. Que bom, né, doutor? Tá certo. Doutor, agora nós vamos falar um pouquinho aqui dessa obra maravilhosa do senhor aqui, O Direito das Coisas, né? Inclusive, você está vendo aí, ó, essa obra você encontra lá na livraria Mizuno e Leitão, do doutor Luciano de Camargo Penteado. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve síntese, doutor, dessa obra. É interessante, doutor Marcos, porque esse livro me custou 4 anos para escrever. A primeira edição é de 2008. E o objetivo inicial era ser um manual, mas no sentido simples da palavra, né? Alguma coisa para ter à mão, para uma consulta rápida, para ter um conceito claro, para ter uma ideia precisa sobre esse campo tão importante hoje, que cuida da propriedade, a posse, esses institutos fundamentais do direito imobiliário, da propriedade dos bens móveis também, né? E é curioso porque com esses anos todos, quer dizer, essa é a 3ª edição que agora saiu em setembro. É a prova de que eu acho que a gente está falando, como o senhor disse no começo, de um tema contemporâneo, é que nós não temos 20 dias de uma recém-vigorante medida provisória, que no artigo 10.656 de 2014, realmente mexe nas estruturas fundamentais do direito imobiliário, sobretudo em matéria de registro, de matrícula. Normalmente a gente pensa que a parte mais importante do direito patrimonial atual são os contratos, realmente eles são importantes, mas a gente tem um lado material, então a parte dos imóveis, a parte dos bens físicos, né, os bens que têm projeção material também é bem importante, então foi um pouco essa a perspectiva que eu procurei dar para essa obra. Pensando no leitor, eu procurei concebê-la com 2 níveis de texto, que inclusive são destacados. Um texto com uma fonte um pouco maior, um texto com uma fonte um pouco menor e recuado. O texto maior é a leitura, vamos dizer assim, mais fundamental, mais de base, e esse recuado num ponto menor, mais voltada para um profissional, para um juiz, para um promotor ou para um aluno de pós-graduação, uma leitura de aprofundamento. Então é um livro que está pensado para o seu usuário, não só
para constar no currículo, como o senhor disse, mas ele é sobretudo um livro para ser lido. Certo, tá certo. Doutor Luciano, agora, como é possível externar uma conceituação, assim, de uma forma breve, eu sei que é difícil, né? Mas com relação aí ao nosso tema, o direito das coisas, o senhor já sublinhou que ele é bastante atual e interessante. O que mais a gente pode colocar? Eu penso assim, o direito das coisas é um ramo do direito civil que cuida dos processos de apropriação em regime de exclusividade sobre bens corpóreos. É claro, há alguns direitos reais que incidem sobre bens incorpóreos. Vamos pensar no penhor de direitos, por exemplo. Mas nesses casos, eu entendo que mantém-se a lógica, porque só pode existir um regime de direito das coisas sobre bem incorpóreo se ele expressamente consignar e prever um mecanismo de transferência. Portanto, a regra inicial que eu disse, a definição inicial que o senhor me pediu, eu procurei formular essa. Direito das coisas é o ramo do direito que cuida dos processos de apropriação sobre bens corpóreos, bens que podem ser tocados. É verdade. Palpáveis, né, doutor? Isso. Agora, constitucionalmente, como se situa ali o direito à propriedade e o direito de propriedade? Aliás, eles estão também inseridos ali na lei adjetiva civil, né, doutor? Como se situa? Olha, muito interessante. Se vê que o senhor realmente leu a obra, né? Então a gente é gostoso falar com um entrevistador que estudou o assunto antes da gente conversar, doutor Marcos. Essa ideia é interessante porque sempre me chamou a atenção que o artigo 5º da Constituição, ele fala de 5 direitos fundamentais no caput: direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade, sempre com esse A. E no inciso 22 fala: é garantido o direito de propriedade. E, partindo do pressuposto que não ia se repetir à toa no texto constitucional as coisas, uma coisa é direito à propriedade como uma maneira de promover o acesso a bens. Isso, por exemplo, a usucapião, inclusive as duas, usucapião constitucional, quer a rural, quer a urbana, promove. Quer dizer, quem não tem bens tem que ter uma facilitação para ter pelo menos um mínimo de bens. Esse, penso eu, que é o sentido do direito à propriedade. Outra coisa é o direito de propriedade, quer dizer, aqueles bens que já se tem no patrimônio não podem ser injustamente desapossados do seu titular, sem devido processo legal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo e assim por diante, né? A gente tem uma espécie de tensão na Constituição de 2 aspectos: o direito de propriedade como uma chave de acesso a bens e o direito de propriedade como uma proteção àquilo que já se tem. Doutor, agora, assim, eu gostaria assim, que o senhor externasse, né, uma noção geral a respeito das situações jurídicas reais, né, doutor? Porque, o senhor vê, a gente praticamente aí, cotidianamente, estamos deparando aí com situações de invasões, né, doutor? Isso é uma coisa que vem, de uma certa maneira, até trazendo alguma turbação, alguma perturbação, não é isso? É verdade, isso é muito importante, quer dizer, o fato de que eu entenda, e muitas outras pessoas também entendam, que existe um direito à propriedade, não justifica uma ação individual ou coletiva no sentido de respeitar titularidades instituídas, não justifica a invasão de terras. Quer dizer, é curioso, porque nesse sentido, em 1997, quer dizer, estamos falando há bastante tempo, quer dizer, estamos falando de uma coisa há 17 anos, um grande filósofo do direito inglês e norte-americano, Ronald Dworkin, que faleceu ano passado, escreveu um artigo no Estadão, em português, sobre o sem terra. E ele dizia, é um entendimento dele, que seria um caso de desobediência civil, ou seja, que os sem terra poderiam sim invadir porque eles estão numa situação de desamparo absoluto. Eu discordo frontalmente dessa ideia. Quer dizer, uma coisa é a situação de uma pessoa, uma família ocuparem pacificamente um imóvel, o proprietário nada a fazer, e isso permitir para aquela família, pelo uso de fato do bem, aquisição pela usucapião. Outra coisa é uma ação social organizada no sentido de respeitar as titularidades. Nesse sentido, eu acabei de voltar de Porto Alegre, no congresso que eu participei lá na PUC, era um congresso também internacional, Brasil e Argentina, sobre titularidades. Eu falei um pouco sobre essa questão que o senhor levantou. Quer dizer, em matéria de o que a gente chama hoje em direito privado de nova economia institucional, quer dizer, fazendo uma análise de interface entre direito e economia, né, basicamente só tem 2 preocupações em matéria de direitos reais, com relação ao que o senhor falou. Que os direitos de propriedade sejam bem claros e definidos e que haja respeito às regras do jogo. No Brasil a gente tem um problema de um lado e de outro. Né? Mas a gente tem esperança, né, doutor? Claro que tem esperança, porque penso eu, graças a Deus,
Não é? Eu vejo que aqui na sala do senhor nós temos um quadro que evoca o Superior Tribunal de Justiça. Aquele lema que no site deles põe que o Superior Tribunal de Justiça é o Tribunal de Cidadania, eu tenho visto se confirmar em inúmeras decisões. Eles realmente resguardam a cidadania, resguardam a ordem jurídica, resguardam essa ideia de proteger, de clarificar direitos de propriedade e assegurar que as regras do jogo sejam respeitadas por todos. Importantíssimo, né, doutor? Claro. É isso mesmo. Olha, meus amigos, você está comigo aqui no ADVJus e daqui você pode, inclusive, participar do programa. É só você nos mandar aí uma sugestão de tema ou mesmo indicar um nome para que você veja a entrevista aqui conosco. Vai ser um prazer receber a sua mensagem. O nosso endereço é eletrônico, é programa@advjus.net. Mande sua mensagem para cá, eu vou ficar esperando. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. O dia 16 de setembro foi mais que especial para a comunidade jurídica sertanezina. Foram várias as conquistas conseguidas pelo corpo diretivo da 80ª subseção, junto à seccional paulista. Não podemos deixar de enaltecer nosso presidente Marcos da Costa, a diretoria em geral, a forma que eles estão tratando a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, tanto na administração como na responsabilidade, nos direitos do advogado, o tratamento que essa diretoria tem dado para as subseções, seja do interior, do litoral, da capital, é muito grande a responsabilidade deles com a gente. Então nós só temos a enaltecer essa diretoria. Placas foram descerradas pelas inaugurações do gabinete dentário dentro da Casa do Advogado, acessibilidade para deficientes, reformas e melhorias em geral foram implementadas. Mas não para por aí, Marcos. Vamos continuar, porque ainda a gente precisa de mais acessibilidade ainda em nossa casa e temos outros projetos que virão ainda, talvez esse ano e com certeza ano que vem. A partir de quando a gente assume a diretoria da subseção, a gente pega um amor por isso aqui inexplicável, né? Então, cada vez a gente quer fazer mais, quer melhorar a condição para os nossos colegas advogados e nós não vamos parar por aqui, não. Nós vamos em frente. Então esse é um serviço que a gente traz para o interior, que a gente faz questão de atender a advocacia. Eu também, que sou de Jundiaí, então, portanto sou do interior, sei como é importante que a CAASP e a Ordem se aproximem dos advogados, que possa atender em todos os seus serviços. E essa é a ideia, que a gente possa trazer para a advocacia o retorno da anuidade que ele paga. 20% da unidade passa para a CAASP e a gente consegue fazer essa gama de serviços com esse valor. Na oportunidade foi realizada também mais uma entrega de carteira para os novos advogados. Autoridades, familiares, advogados e simpatizantes prestigiaram o evento. Parabéns à direção da OAB de Sertãozinho. Com este ato, Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo o Dr. Luciano de Camargo Penteado. A nossa pauta, o direito das coisas no universo contemporâneo. Dr. Luciano, agora eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão com relação à questão do registro legal da posse, né? Porque uma coisa está só lá na posse, outra coisa é efetivá-la, né? O registro legal da posse. O que o senhor pode me falar? Olha, é muito interessante, Dr. Marcos, nesse sentido, porque a Lei Minha Casa Minha Vida, que voltou a instituir para imóveis urbanos o registro de posse, está previsto, salvo engano, no artigo 59 e 60 da lei, como legitimação de posse. O Poder Público Municipal otorga um documento
ao particular, o particular vai e leva registro. Em matéria de imóvel rural já existia isso desde os anos 70, a lei de estimação de posse, mas nunca deferiu isso propriedade a ninguém. A questão é que no sistema da Minha Casa Minha Vida, o registro de posse, passados 5 anos do ato registral, no cartório, é possível converter em usucapião. Então ela instituiu no artigo 60 da Minha Casa Minha Vida uma usucapião administrativa, sem processo legal, em que não se cita proprietário, não se cita confinantes, não se cita União, Estado e municípios, nem quaisquer terceiros interessados por edital. Por isso que eu entendi desde a segunda edição da obra, Direito das Coisas, desde a segunda edição lá pela RT de 2012, que me parece um dispositivo inconstitucional, no sentido em que ele atribui a titularidade da usucapião sem uma avaliação dos pressupostos materiais de incidência do dispositivo, porque, veja só, quem tem condições de avaliar se a posse é apta para gerar usucapião não é nem o registrador nem o prefeito do município que se situa o imóvel, mas penso eu que é o judiciário. Então há até uma ofensa, penso eu, ao Pacto Federativo e à separação de poderes, porque o Executivo é que acaba tendo as condições de outorgar a titularidade ao invés do Poder Judiciário, como seria constitucionalmente adequado. Doutor, agora quando se fala sempre em uso capião, as pessoas que não estão, principalmente eu estou falando pessoas, mas até colegas nossos aí, advogados, inclusive pessoal ligado ao Poder Judiciário, eles, hora que se fala uso capião, imediatamente eles são remetidos lá para a área rural, né? E na verdade hoje nós temos aí dispositivos que dão esse amparo também para esse, praticamente uma inovação, que não é tão novinho assim, mas que agora surge aí como uma possibilidade, que é justamente o uso capião urbano, não é isso? Olha, o uso capião especial urbano no Brasil hoje ele é regulado pela Constituição Federal e pelo Código Civil. A novidade que houve é que se incorporou um dispositivo que sempre esteve nas nossas constituições dentro da legislação civil. O uso capião especial urbano e o rural também não estavam antes na legislação infraconstitucional, só nas constitucionais. Isso é interessante. E também é interessante que em 2011 se criou uma subespécie de uso capião especial urbano. O uso capião especial urbano, o indivíduo tem que possuir como seu um imóvel, não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel, nem rural nem urbano, nem pode ter se valido da usucapião para adquirir outro imóvel ao longo da sua vida pretérita. Para evitar o indivíduo criar uma de indústria do usucapião. Usucap, vende usucap. Não, só pode ser a primeira aquisição. O especial urbano tem essa condicionante, fora a metragem, 250 metros de área, e 5 anos de posse. Agora, essa mudança de 2011 introduziu o artigo 1240A no Código Civil, que permite a usucapião especial urbana por abandono do lar. O cônjuge ou companheiro que se separa de fato e abandona o lar, esse é o pressuposto importante da lei, permite que o cônjuge que remanesce ou o companheiro que remanesce no lar conjugal adquira a cota parte do que dali saiu. Obviamente que se há partilha em trâmite, se há discussão, não há o pressuposto da norma. Mas em menos tempo, em apenas 2 anos, a aquisição dessa cota parte. E a ideia é justamente favorecer titularidades com fim de moradia, que também é o pressuposto básico da especial urbana, que a pessoa utiliza o imóvel para fim de moradia própria ou de sua família. Então, eu penso que assim, é uma modalidade realmente de acaba sendo um instrumento de regularização fundiária e acaba sendo também um instrumento de pacificar titularidades. Vem trazer também um quesito social, né, doutor? Sim, e é interessante porque mesmo, por exemplo, em sociedades que não tinham tanta essa preocupação social como nós temos hoje, mesmo os romanos, eles consideravam, os historiadores romanos até tem um texto famoso do Cassiodoro, lá, que não é um jurista, é um historiador romano, diz que a usucapião é a padroeira do gênero humano, no sentido de que ela tira uma série de conflitos. O indivíduo está lá na posse, ao invés de ficar discutindo aquilo, se titularizar aquele. E o que tem a propriedade, mas não tem a posse, não exerceu de fato o seu poder, perde o direito. Não é por aí, né, doutor? Nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo, mas você sabe, aqui é curtinho. Aguarde, por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, voltamos então com o Ar de Vejus. Hoje, honrosamente, recebendo o Dr. Luciano de Camargo Penteado. Nós estamos falando a respeito de direito das coisas na era contemporânea, hoje, né? Dr. Luciano, como pode ser traçada uma diferenciação entre limitações à propriedade e restrições à propriedade? Dr. Marcos, eu acho que aqui é muito importante fazer o que muitos professores de cursinho fazem, que é uma proposta esquematizada da coisa. Vamos pensar um pouco. Quer dizer, a limitação ao direito de propriedade e a restrição ao direito de propriedade, obviamente, tem uma coisa em comum. Elas diminuem as possibilidades do proprietário. Ou seja, considerando que alguém seja titular de uma situação jurídica de direito das coisas, limitação e restrição diminuem as possibilidades que a titulação confere. E é possível fazer a diferença dessa forma. Isso é o que há em comum. E agora eu passo a dizer o que há de diferente. A limitação é uma compressão, uma diminuição das possibilidades do proprietário que deriva do ordenamento jurídico, ou seja, em geral de lei ou de texto normativo abstrato, genérico, Constituição, leis ordinárias, lei complementar antes, lei delegada, se houver decreto-lei, etc. Ou seja, ela é geral e abstrata e incide sobre todos os proprietários de um campo normativo. Ela deriva do ordenamento jurídico. A restrição ela tem origem negocial. A restrição é uma compressão às possibilidades do proprietário que deriva de negócio jurídico. A cláusula de inalienabilidade é o maior exemplo. Se um doador transfere a titularidade de um imóvel, por exemplo, para o donatário, apondo a cláusula de inalienabilidade, o adquirente é proprietário do bem, mas não pode dispor, não pode vender. E ele tem uma restrição. Ele pode limitar o prazo. Sim, pode limitar o prazo, etc. Mas eu ousaria corrigi-lo, eu diria. Isso seria uma restrição, não uma limitação. Embora a gente use em português a palavra limitação, é uma restrição, porque deriva das próprias partes da autonomia privada. A limitação deriva do ordenamento jurídico, a restrição do negócio jurídico. Por exemplo, se uma pessoa faz a doação do usufruto e reserva-se a numa propriedade, ela fez uma autorrestrição. Ele usou a propriedade, usou o usufruto e fez uma restrição para a sua propriedade, só tem a nua propriedade. Agora, por exemplo, vem a lei e diz, existe a possibilidade de tombamento, e se aplica, isso é um caso concreto, esse imóvel está tombado, Centro Histórico de Olinda, não pode modificar, é imóvel de arquitetura colonial, isso é uma limitação, porque deriva da lei diretamente. Não houve um negócio jurídico entre poder público e particular para isso. Ou, se a gente disser, a função social da propriedade é uma limitação, porque ela deriva da lei. A possibilidade de um sujeito ser desapropriado é uma limitação, porque deriva da lei. Está lá no parágrafo 3º do 1228. O proprietário pode ser privado dos seus bens em caso de necessidade de utilidade pública. Então, isso é interessante, porque não é só uma questão conceitual. Se a limitação vem do ordenamento jurídico, grosso modo da lei, e a restrição do negócio jurídico, grosso modo da vontade das partes, se elas se originam dessa forma, elas só podem ser extintas dessa mesma forma. Só pode ser retirada uma limitação por ato normativo. Só pode ser retirada uma restrição por ato negocial. Certo, tá certo, doutor. Doutor, agora é correto afirmar, né, que um dos modos de aquisição da propriedade móvel é também o uso capião? Propriedade móvel? Da propriedade móvel. Está expressamente consignado no Código Civil. O uso capião é uma modalidade de aquisição originária também da propriedade móvel. Há duas modalidades de uso capião da propriedade móvel. A ordinária e a extraordinária. A ordinária com boa-fé e justo título. A extraordinária prescindindo disso, mas tendo posse a uso capione. No primeiro caso, basta 3 anos de posse. No segundo, 5. E é interessantíssimo que não é letra morta do Código Civil. Eu fiz uma pesquisa sobre a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem sido aplicado esse dispositivo, sobretudo em caso de aquisição de automóvel em que o indivíduo, na compra, não fez a regularização no Detran. Puxa. E aí, pela posse continuada, ele prova que usa o capio, e aí tem título, tem modo de aquisição em seu favor e pode, via ação judicial, é claro, né? A diferença é que o Código de Processo Civil tem um procedimento especial para o uso capião, mas só para imóveis.
Mas que é uso capião de terras particulares. Mas para móveis não tem. Olha, isso não tem problema nenhum, porque o CPC funciona na lógica. Se há procedimento especial, aplica para o especial. Se não, ação ordinária. É ação ordinária de uso capião de imóveis, o mecanismo processual para se ver o que o Código Civil protege em matéria de uso capião de bens móveis. Certo. Doutor Luciano, nós chegamos no finalzinho do ADV Jus. O que o senhor gostaria de deixar consignado, assim, em breves palavras, a respeito ainda de direito das coisas, doutor? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. E sobre o direito das coisas, o que eu gostaria de dizer é que não basta o conhecimento normativo. Ele é muito importante. Duas coisas, portanto. Primeiro, o conhecimento normativo, o conhecimento doutrinário, o conhecimento jurisprudencial são importantes e requerem um exame muito detido e muito exato, porque as instituições são mais sofisticadas, são mais precisas. Eu costumo dizer, em matéria registral, o conhecimento é quase análogo da matemática, ele é muito mais preciso do que em outros campos do direito. Então, motivar as pessoas a estudar muito isso, com precisão, para evitar usos meramente retóricos das figuras, como é o caso da função social da propriedade que a gente falou. E, de outro, desenvolver uma certa sensibilidade, justamente para procurar atingir o tom certo da aplicação desse direito, né? Quando fala a função social da propriedade, o Código fala que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. Para isso a gente precisa de uma certa harmonia. O que me parece é que esse coro do direito das coisas tem vozes que precisam ser harmonizadas. Eu não quero ser o maestro, mas talvez eu acho que seria importante que nós do direito, os advogados, os professores, os promotores, os magistrados, os legisladores, né, procurassem uma certa sintonia mais fina, mais apurada. Penso que seria muito importante para todos nós. Né? É isso mesmo. Olha, eu reitero meus agradecimentos. Fiquei extremamente honrado com a sua gratidão visita aqui. também. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Olha, meus amigos, você pode novamente assistir esse programa aqui com o Dr. Luciano de Camargo Penteado. É só você acessar o nosso site, www.advjus.net. Lá também estão postados todos os programas que gravamos até aqui. Confira, entra lá no site, acesse também o link Galeria, você vai gostar. Nós vamos ficando por aqui, mas prometemos voltar no próximo domingo com um programa inédito. Desejo a você uma excelente tarde de domingo. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.